Isso é dose, né? Porque tem uma outra questão. A gente já falou ontem na Hora Verde, aliás, foi um sucesso aquela nossa intervenção, quero lhe agradecer a oportunidade, porque isso gera, em primeiro lugar, um incidente diplomático. Né? Tem o princípio do direito internacional, que é a reciprocidade, e não só Portugal, mas como qualquer país da Europa, pode entender que vai ser uma medida necessária à reciprocidade, tratar todo brasileiro como se fosse um pária, um estorvo ao chegar na Europa. Segundo, ao que parece, o presidente português vai convocar o embaixador brasileiro para prestar esclarecimentos, que já coloca o Brasil num segundo, em menos de 10 dias, num segundo incidente internacional, o primeiro de Israel, e o segundo agora com Portugal. E uma coisa que eu não tinha parado para pensar, Pittoli, além dessa questão, foi a seguinte: a Polícia Federal ela pode fazer paradas aleatórias. Pode, ok. Mas uma parada aleatória ela é aleatória, não direcionada. Porque o que isso foi mostrado é que a Polícia Federal está aparelhada partidariamente. Ela sabia qual voo ele ia pegar, que horas ele ia chegar, o que ele faz da vida. Viram provavelmente o Instagram, YouTube, as redes sociais, o que ele publica, o que ele deixa de publicar, porque ele está sendo espionado. Ele é um cidadão português, nem brasileiro é. E nesse momento em que se está fazendo um carnaval, as pessoas monitoradas pela BIM de Bolsonaro, esse fato de porque somente este específico jornalista português, este específico jornalista que é a favor do Bolsonaro e não do Lula, porque só ele especificamente deste voo foi parado. Como é que se sabia que ele ia chegar nesse voo? Como é que se fez perguntas direcionadas? O policial já sabia o que perguntar sobre Alexandre de Moraes, sobre Urna, sobre Flávio Dino. Então quem é que está espionando quem nesse país? Não parece evidente que esse governo está espionando, inclusive, cidadãos de outros países? Pavi, e na verdade vai além, né? Como você já muito bem colocou, o interrogatório teve duas partes. Na primeira parte, Sérgio foi questionado com relação à sua vinda para o Brasil, o motivo da vinda, se ele estava sendo remunerado por alguma empresa local. Na verdade, entendo eu que aquela cotização dos ouvintes da Hora Verde pode ter tido ou gerado uma situação como essa. Alguém está te pagando para vir? Teve essa pergunta. Onde você vai dormir? Até quando você vai ficar? As perguntas básicas e iniciais. Mas prova que não era uma ação aleatória da Polícia Federal exatamente a segunda parte do interrogatório que você já expôs. Perguntas absolutamente dirigidas com relação a posicionamentos do Sérgio Tavares em suas lives realizadas em Lisboa, tratando da obrigatoriedade da vacina para as crianças, tratando da questão eleitoral de 2022, falando de Alexandre de Moraes, de Flávio Dino, da ditadura do STF, enfim. Esses temas ou essas perguntas foram feitas na segunda parte do interrogatório e aí, orientado pelo advogado Eduardo Borgo, o Sérgio manteve-se em silêncio. Tem uma situação bastante interessante que é importante registrar, Pavi, que na primeira abordagem, no primeiro contato com a Polícia Federal, o Sérgio disse, tá bom, vocês querem que eu fale? E eu fale. Né? Eu vou falar, aliás, até a chegada do advogado. Quando o Borgo chegou, falou, não. Silêncio absoluto, nenhuma questão. Porque, ao meu ver, e Pavi, acho que você pode me ajudar nesse sentido, entendo que estavam preparando uma cama de gato, uma armadilha para o Sérgio.
Em que sentido? Ele faria declarações contra o sistema eleitoral em solo brasileiro, contra ministros do Supremo em solo brasileiro e temas proibidos pelo Supremo Tribunal Federal e a censura do Supremo em solo brasileiro. E poderia, então, se complicar e efetivar definitivamente a sua prisão, lembrando que não havia nada determinado, né, para a prisão do Sérgio naquele primeiro momento. Mas eu vejo uma cama de gato, Pavi. Eu não, sem dúvida nenhuma, porque, veja, vamos dizer que ele tenha perfilado todas essas teses que são proibidas no Brasil, né? E por mais que eu não concorde com a maioria delas, eu não posso compactuar com o regime do silêncio, porque nada se esclarece no silêncio. O debate é obrigatório num regime democrático, mas não se debate, se silencia. Bom, nós estamos aqui de mãos atadas porque a gente está debaixo de quem detém o monopólio da força. Agora, ele falou isso em Portugal. Falou isso em Portugal, numa rede internacional, porque não tem mais fronteira, né, quando a gente está falando na internet, das plataformas, do YouTube, seja lá o que for. Isso poderia ser crime no Brasil? Bom, em primeiro lugar, nem no Brasil é crime você debater, você duvidar. Duvidar, hoje eu estou muito filosófico, tá, gente? Duvidar é a ação básica do viver humano. O que diferencia o ser humano do asno é duvidar. Sem dúvida não haveria filosofia, sem filosofia não haveria ciência. E sem dúvida na ciência não haveria evolução da ciência. Então a dúvida ele é o conceito, é o fundo, é o pano de fundo da vida humana. E numa democracia onde o indivíduo ele está acima do Estado, onde o indivíduo é mais importante que uma autoridade, duvidar é saudável. Então isso não é crime nem no Brasil. Tornou-se crime no Brasil de uma maneira ilegal. Agora, uma coisa que é ilegalmente considerada crime, e ilegalmente punida como crime, não sendo crime, é mesmo criminosa. Então, existe esse crime no Brasil, que é atribuir a qualificação de crime a quem se nega a silenciar aos dogmas dessa religião de Estado que foi imposta, em especial pelo Papa dessa religião civil, que é o ministro Alexandre de Moraes. Então isso não é crime nem no Brasil. Então não poderia ser em Portugal. De maneira que não poderia haver uma investigação contra ele. E se tivesse uma investigação contra ele, ele seria recolhido porque estava sendo investigado. Agora, ele não pode ser detido, que sequer brasileiro sequer no Brasil vive, e sequer tem um inquérito aberto, como dentro de uma das modalidades do Código Penal, que é um complô, uma trama internacional para tomar o Brasil. Isso é tudo muito absurdo. O que aconteceu com ele só mostra que, de fato, queriam induzi-lo a dizer coisas que se convencionou a atribuir como crime, mas não são, para que depois fosse tarde demais e ele ficasse enredado aqui. Pois é, Pavi. E a sequência disso, né, logo depois do interrogatório, né, assinado ali o interrogatório, ele foi liberado, passou por um banho, né, e aí nós o levamos até o Palácio dos Bandeirantes. É importante fazer um registro, ele foi ali convidado pelo presidente Bolsonaro para um almoço junto com o governador Tarcísio, né, e os deputados que ali estavam, e na chegada, na entrada ali do Palácio dos Bandeirantes, na Avenida Morumbi, a policial militar que me abordou na entrada para pegar a documentação, perguntou se além do jornalista eu trazia o cônsul português. Não, eu não estava com o cônsul português no carro, só estava com o jornalista Sérgio Tavares, e o que chamou a atenção é que, muito provavelmente, né, um novo incidente diplomático já havia sido constatado, a embaixada portuguesa já teria se posicionado naquele momento, era por volta de 12:30,
algo do tipo, né? Já havia um rebuliço nesse sentido também, diplomaticamente falando, né? Partidos em Portugal, né, já cobrando o posicionamento do presidente, o que, né, deve acontecer, deve ser chamado de novo o embaixador ali, em 2 semanas, 2 situações parecidas com Israel e agora Portugal, né? E logo na sequência, depois do almoço, Sérgio foi até a Paulista, inclusive fez o uso da palavra ali no caminhão, viu, Pavio? A gente viu, o Brasil todo viu. Hoje, ocasionalmente, eu encontrei com o Sérgio Tavares, né, e, de fato, é uma situação constrangedora, né? O Brasil ele só tem dado para a gente exemplos da antidemocracia, e o que é mais triste, né, sobre o rótulo de democracia. Não se pode dizer, não se pode falar, não se pode discutir, não se pode argumentar. É certo que existem medidas enérgicas em épocas traumáticas, mas nós vivemos num momento em que a própria instituição do governo brasileiro diz que a democracia está inabalada. Ué, se nós vivemos num tempo de normalidade institucional, o que a gente viu é que não tem democracia no Brasil. Isso é muito triste. Isso é muito... Eu vou para Portugal dia 6 de abril, eu espero não ser barrado na entrada de Portugal, Pittoli. Pois é, Pavi, mas tem um ponto que me preocupa bastante, que são 2, eu vou colocar aqui como erros da Polícia Federal, né? O primeiro é que na condição de jornalista existe uma determinação, uma portaria, né, que diz que um jornalista, em exercício da sua atividade, não precisa apresentar um visto de trabalho na sua chegada ao Brasil, oriundo da Europa. Não existe essa necessidade. Primeiro ponto. Até para cobrir um evento de importância nacional, como foi o de ontem. Exato. E o segundo ponto é dizer que isso constava do interrogatório, o que não constou, né? Eu tenho tudo isso relatado. Então, quer dizer, são 2 erros, para não dizer inverdades, ou não piorar essa situação ainda, colocando como mentira da Polícia Federal, porque olha do que a gente está tratando, olha o tamanho dessa instituição, mas com falíveis ali hoje que estão colocando tudo a perder, né, Pavi? Então, veja, primeiro que não tem a necessidade do visto de trabalho. Segundo que não se perguntou sobre visto de trabalho no interrogatório. Então são 2 tropeços aí da Polícia Federal num único fato, num único momento, Pavi. É muito triste. Pittoli, nós vamos rezar, né? Como disse o Bolsonaro na manifestação, e o pessoal critica muito, né? Fala muito em Deus, fala muito em Deus. Mas se não for a fé, o que resta para o brasileiro hoje, hein? Pois é, e aí aquela definição de fé que eu gosto de utilizar, até ontem o presidente Bolsonaro foi de maneira muito próxima, né? Rezar como se tudo dependesse de nós, aliás, trabalhar como se tudo dependesse de nós, né? Fazer a nossa parte de fato e orar como se tudo dependesse de Deus. Acho que é o momento que o Brasil vive hoje, mas acho que ontem a gente deu uma demonstração importante de que há uma luz, né? Por mais que a gente saiba que seja difícil, a vitória ela virá com muita dificuldade e luta, né? Entendo que todos unidos, como a gente está fazendo aqui agora, unidos tudo é possível, agora desunidos todos vão falhar, viu, Pavi? Muito obrigado, viu, Pittoli? Obrigado mais uma vez e que nos vejamos em breve. Deixa eu me recuperar, a gente apronta mais alguma. Muito obrigado, boa noite, viu?